Aleluia. Irmãos, Deus é bom, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Serei bem breve. 16:1. Capítulo 16, versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então lhes ponderou: Quando começa a entardecer, dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã, dizeis: haverá tempestade, porque o céu está um vermelho nublado. Sabeis com exatidão, com certeza, discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua bondade e misericórdia para com nossas vidas. E eu quero te pedir que nessa noite o Senhor nos traga um ensinamento das tuas escrituras, para a edificação da nossa alma, edificação do nosso espírito diante de ti. Muito obrigado, Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui nós já sabemos, como eu já preguei algumas vezes, os fariseus e os saduceus, eles tinham um certo zelo pela lei. E isso não é segredo para ninguém. Mas, a essa altura do campeonato, já no capítulo 16 de Mateus, ou seja, depois que Jesus já havia feito vários milagres, após Jesus já ter demonstrado a sua sabedoria que não era humana, apesar de Jesus já ter demonstrado tudo o que ele poderia demonstrar como Messias, a gente vê os fariseus e os saduceus tentando extrair de Jesus algo a mais. Algo que fosse mais, vamos dizer assim, incontestável para eles. Como ele diz, beleza, se tu é mestre, se tu é de Deus como tu fala, mostra-nos um sinal dos céus. Acredito que tentando usar o argumento de que Elias era homem de Deus, e ele orou e caiu fogo do céu. Moisés era homem de Deus, e durante o período dele tinha uma coluna de fogo. Durante a noite e durante o dia tinha uma nuvem. Havia um sinal claro de que esses homens eram homens de Deus. Então, se tu é um homem de Deus como tu diz, mostra um sinal vindo do céu. Sei lá, faz cair fogo do céu, faz cair alguma coisa, mas mostra-nos para nós que tu és homem de Deus. E Jesus, ele ao invés de logo dizer algo, ele diz: olha, vocês olham para o céu, para o tempo. Por exemplo, nós, aqui mesmo, antes de virmos para a igreja, a gente olhou para o céu e a gente soube, vai chover. E está chovendo. Ou se a gente olha e vê o céu estrelado, não vai chover. Então a gente consegue, com exatidão, com uma certa precisão, definir como vai ser o tempo. Está aí a meteorologia para isso.
E Jesus, ainda mais para eles, diz: olha, vocês, é como se ele estivesse dizendo: olha, vocês têm um certo conhecimento, vocês têm inteligência, por que vocês não usam isso de maneira adequada? Vocês conseguem discernir o tempo, o céu, a parte natural, física das coisas, mas vocês não conseguem discernir o tempo, vocês não conseguem discernir as coisas que estão acontecendo ao redor de vocês. É como se Jesus estivesse questionando o conhecimento que eles tinham das Escrituras, já que eles eram muito zelosos. Como é que vocês têm um conhecimento profundo das Escrituras e não conseguem discernir o que está acontecendo baseado no tempo que as Escrituras apontavam? Aqui, irmãos, a gente pode abrir um parênteses para pensar do seguinte modo: não dá para nós vivermos, vamos dizer assim, ou adquirirmos um conhecimento bíblico sem o apoio do Espírito. Não tem. Se nós formos querer apenas olhar para a Bíblia como um objeto de estudo, as Escrituras apenas como uma literatura a ser estudada, a ser decifrada, muita coisa não vai se aproveitar para nós. Vamos pensar, eu vou citar aqui o Karnal, Leandro Carnal. Eu vi ele num podcast e ele falou não foi um podcast, foi um vídeo dele mesmo no YouTube. Ele respondendo uma pergunta. E ele conta um pouco do testemunho dele. Um cara altamente inteligente, mas que hoje é ateu. Mas, se a gente for ver a história dele, ele era um católico piedoso, que cria piamente nas Escrituras. E hoje, ele não acredita mais. Então, de pouco nos aproveita zelar da letra, sem zelar da presença. Era mais ou menos o que Jesus estava falando para quem estava ouvindo, e até mesmo diretamente para os fariseus e os saduceus, que não adianta vocês zelarem de uma tradição, zelarem da Torá, da lei, dos profetas, se vocês não vivem de acordo, ou não vou botar de acordo, mas vocês não vivem a verdade dela, de modo que o Espírito de Deus vos dê sabedoria. A ponto da soberba, a ponto da arrogância cegar o coração de vocês. É lógico, como eu já disse aqui antes, não eram todos. Amém? Não eram todos que participavam disso. Aqueles que eram verdadeiramente fiéis às Escrituras, zelosos com todo o coração, com um coração realmente voltado para Deus, eles viam em Jesus o Cristo. A gente vai ver Nicodemos, a gente vai ver Gamaliel, que ao invés de rejeitar, vamos dizer assim, a palavra, via um fundo de verdade. Gamaliel mais à frente, quando os discípulos começaram a pregar e a galera queria reprimir com violência, ele diz: não, calma. Se isso aí é de Deus, a gente não pode resistir a Deus. Só diz isso um fariseu que tinha discernimento. Como que a gente vai resistir a Deus? Agora, se não for de Deus, vai ser como todos os outros que surgiram. Não já apareceu outros, Cristo, e não eram? Mas se esse agora for de Deus, como que a gente vai lutar contra Deus? Então, aqui já nós podemos aprender que não adianta querer zelar da doutrina, zelar de uma ortodoxia, zelar de uma teologia saudável, se nós não apoiarmos isso em um zelo pela presença do Espírito.
Porque a gente vai ver muitas pessoas que são teólogas, que são muito inteiradas das Escrituras, mas não têm amor, não têm compaixão, são vazios. Amém? E outra coisa que nós podemos destacar, essa é a primeira. Jesus é nítido, dizer, olha, vocês têm a capacidade de discernir as coisas naturais, mas não têm capacidade, já que vocês são tão inteirados, zelosos das Escrituras, não são capazes de discernir os sinais dos tempos. Como? E aí ele vai dizer algo à frente. Uma geração perversa e infiel pede um sinal. O que a gente aprende aqui? Nessa fala de Jesus do capítulo 4, esta geração perversa e infiel pede um sinal. Não adianta nós querermos algo, querer que Deus nos mostre algo, querer que Deus nos aponte uma direção, sem que haja vamos dizer assim, um comportamento à altura do desejo que temos. Os fariseus queriam um sinal estrondoso, gigantesco, nos mostra um sinal vindo do céu, mas eles mesmos não correspondiam em vida para receber esse sinal. O coração deles não estavam voltados para crer no sinal. Entende? O coração deles não estavam dispostos se Jesus orasse e caísse fogo do céu, o coração deles não estava disposto a crer naquele sinal. Então não adianta nós querermos algo de Deus, desejar algo de Deus, se o nosso coração, se a nossa piedade, se a nossa devoção não corresponde a isso. É vão a gente querer pedir sinais para Deus, se nós não minimamente correspondemos à sua expectativa revelada nas Escrituras. Todas as vezes que nós pedimos, Senhor, nos mostra algo, Senhor, faz algo, revela, mostra os teus sinais e maravilhas, sem que nós nos voltemos para cumprir as Escrituras, estaremos nos assemelhando aos fariseus. O sinal vai acontecer e a gente não vai ver, e a gente não vai crer. Nós não vamos perceber, porque o nosso coração não está inclinado, o nosso coração está muito mais voltado para as nossas ideologias, para que Deus apoie o que nós queremos fazer. E não é isso que a Bíblia aponta. E Jesus diz, olha, uma geração infiel e perversa que é um sinal, cara. E aí diz, olha, vocês não vão receber sinal algum, a não ser o de Jonas. E a gente sabe qual é o sinal de Jonas, que Jesus está apontando, que é os 3 dias e os 3 dias no ventre da baleia Jonas, Jesus os 3 dias no seio da morte, e ser devolvido de volta. Mas, o que nós devemos entender aqui, nessa fala de Jesus, é que uma geração infiel, ela não vai ter sinais algum, embora peçam. Pastor, mas como é que o Senhor vai pensar dessa maneira? Vamos ver os discípulos, Pedro, Tiago e João, homens escolhidos por Deus e que tinham um coração inclinado para aprender de fato. Se nós formos ver aqui na frente, mais à frente desse texto, Jesus vai chegar para os discípulos e vai perguntar, ei, quem dizem que eu sou por aí? É nesse capítulo, mais adiante, que Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, nós vemos antes os fariseus tentando provar Jesus, e nós vamos ver homens que têm o coração voltado para aprender de Jesus. E o que acontece com esses homens? Um sinal extraordinário, ainda em vida. Qual, pastor? A transfiguração.
uma geração voltada, por mais que ela não seja perfeita, mas que tem um coração voltado para Deus, ela recebe sim sinais. Apesar de não entender completamente, mas Deus vai guiando a sua igreja com os sinais. Agora, se nós formos apenas religiosamente, hipocritamente, zelar uma tradição sem ter um coração de fato entregue, quebrantado ao Senhor, sinal nenhum vai acontecer. Entende? Então, nós devemos começar a diferenciar essas coisas da nossa vida. E como eu falo dessas coisas, porque nós temos uma tendência, na nossa comunidade, nós temos uma tendência de examinar mais as Escrituras. Mas nós não podemos nos apoiar apenas nesse exame, sem discernimento, sem espiritualidade, sem ter um coração voltado, porque a gente corre sérios riscos a sermos tomados pela soberba do conhecimento. O pecado na santidade. Ah, não, a gente manja de Bíblia, a gente conhece, a gente tem uma revelação. E aí a gente acaba talvez se tornando como Sansãos. Como assim, pastor? Acha que tem, mas não tem. Acha que pode, mas não pode. Os fariseus, eles tinham isso, eles achavam que tinham autoridade sem ter. E aí quando eles percebem Jesus quebrando pouco a pouco a autoridade deles, eles têm comportamentos como esse. Então vamos pedir um sinal para ele. Não porque nós queremos crer, mas porque a gente quer envergonhar ele, porque ele não vai fazer, teoricamente. Ele não vai conseguir fazer. Então a gente envergonha ele, ele perde todo o prestígio. Mas Jesus sabiamente diz, olha, o sinal que vocês querem eu não vou dar não. Não vou dar. E mais adiante, continuando, ele vai alertar os discípulos, olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos eram tão voados que pensavam que era por causa dos pães. Eita, cara, a gente esqueceu os pães. Jesus multiplicou os pães, ainda agora há pouco a gente esqueceu, dos pães. E agora ele está brigando. Eles, rapaz, e aqui nessa parte, só para a gente continuar lendo. Versículo 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar os pães. E Jesus lhe falou, estejais alerta, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos os pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou, por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pães? Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais dos 5 pães e 5.000 homens, e de quantas cestas sobraram? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000, e quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava, como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim entende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam então que lhes dissera que se guardassem do fermento, não que lhes se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Uma coisa aqui que a gente pode aprender nessa parte aqui, irmãos, é justamente o que Jesus, a questão que nós devemos entender. Qual? A gente deve resistir aos ensinamentos que são perigosos. A gente tem que examinar tudo. E sem ter medo. Esse alerta que Jesus está fazendo não é apenas de ser seduzido. É de não reproduzir aquilo, de não internalizar e começar a fazer. Nós, seres humanos, somos tendenciosos a um erro muito grave. O quê? A gente aponta o erro das pessoas e comete o mesmo erro. É muito comum. Então Jesus está alertando eles, presta atenção nisso. Tomem cuidado com o ensino deles. É perigoso. E como eles começam a discutir sobre coisas naturais,
Jesus vai ficar, cara, vocês estão pensando que eu estou falando disso? Não. Não é uma questão de ter, não é uma questão de conquistar, é uma questão de você se precaver, sem ter medo do que vai acontecer. É como se Jesus estivesse alertando, olha, a mesma coisa que eles estão querendo fazer comigo, eles vão fazer com vocês. Mas não cedam. Enquanto vocês estão preocupados com pães, eu estou preocupado com a, como é que eu posso dizer, com a saúde da fé de vocês. Enquanto vocês estão pensando de ter ou não ter, a minha preocupação não é essa. Por quê? Porque Deus, Ele pode suprir todas as coisas. Então, ao mesmo tempo que é um alerta, é uma garantia que Jesus está fazendo nesse momento. Não é só dizer, olha, vocês vão ter que resistir aos ensinos deles, mas também não tenham medo, porque se vocês precisarem de algo, Deus vai dar. Não é sobre o pão, é sobre o interior. Então, queridos, nós devemos entender aqui 3 coisas, e aqui eu vou finalizar. A primeira é: não existe um zelo saudável das Escrituras sem o Espírito de Deus. Não existe. Todo zelo das Escrituras sem uma vida de santificação, ela é doentia. Leve isso. Não adianta a gente ler as Escrituras, ter um discurso de que zela dela sem ter uma vida de santificação. Vai virar pura soberba. E a gente vai para o inferno sabendo das Escrituras. O segundo é, sem essa santificação, sem essa preocupação de ter uma vida em santificação dia após dia, nós não veremos os sinais e muito menos conseguiremos discernir os sinais que vão surgir. Porque é pertinente, nós estamos no tempo do fim, vamos dizer assim, no princípio do fim. Como que nós vamos discernir os acontecimentos sem uma vida de fidelidade, para que Jesus nos mostre, nos faça discernir esses sinais? Então a gente tem que se diferenciar dos fariseus nesses aspectos, tanto num zelo vazio, num zelo hipócrita, como da perversidade e infidelidade que mora em nós. E, em terceiro, nos precavendo disso, devemos confiar em Deus, que é Ele que nos sustenta. Essa posição, essas 2 primeiras posições, de zelar com verdade e com o poder do Espírito das Escrituras, e se manter santificado, vai gerar problemas para nós. Zelar de maneira adequada das Escrituras vai gerar problemas para nós. Entenda. Seja qual nível for, vai gerar problema. O nível mais básico é com outras igrejas que pregam doutrinas equivocadas. E num caso apocalíptico de perseguição, defender essa doutrina vai gerar morte. Porém, Deus é fiel para nos sustentar em toda e qualquer circunstância. Seja no embate teológico com outra pessoa de outra religião ou de outra congregação, seja numa perseguição institucionalizada que pode nos matar. Deus, Ele é poderoso para fazer. Não lembra, como ele falou, não lembra dos 5 pães que alimentou 5 mil? Não lembra dos outros que alimentou 4? E sobrou? Não. Se preocupem em fazer o que é certo. Amém? Vamos ficar de pé?
zelo, avivamento espiritual e confiança. É o que nós temos que ter. Antes de nós orarmos encerrando, se você tiver a sua oferta, a sua contribuição, você é livre. Se não tiver, vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelas orientações que o Senhor nos dá, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, nos enchendo cada dia mais com o teu Espírito, nos conduzindo à piedade, nos conduzindo a uma vida de devoção plena, para que a gente entenda as Escrituras, para que a gente zele das Escrituras, mas não de maneira hipócrita, não de maneira para manter uma postura, um status, ou para dizer que nós somos melhores, mais entendedores, não. Mas que seja para termos um espírito aquecido diante da tua presença, para que nós possamos manter a nossa vida íntegra diante do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. E, Pai, nos ajuda a nutrir uma confiança plena de que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, Pai. Ah, Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela semente dos teus filhos, que o Senhor faça prosperar conforme a tua bondade e misericórdia para cada um dos que semearam, Jesus. E que o teu nome seja exaltado, glorificado no nosso meio e no meio dos povos. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus, Pai. Que a tua graça, paz e misericórdia esteja sobre todos e que as doces consolações do Espírito Santo e uma comunhão plena seja perpétua até a manifestação do Senhor, em nome de Jesus. Amém?